eu sou a Carol Passos. E eu sou a Stephanie Ceola. E esse é o Pós-Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros que lemos com muito bom humor e zero pretensão. Vem com a gente! Já que não pode a trilha sonora. Ai, socorro! E assim começando. Faça uma respiração. Ai, meu Deus! Ai, prometo não falar aquela coisa das mães, tá? Por favor. Aquela coisa das mães. O Fefo julgando. Posso começar? Pode? Tá gravando já? Que bom! Não é o mínimo que eu espero. O Vanessa começou a cantar. Sininho, Eu achei que eu tinha que maravilhoso. registrar isso. Olá, posfaceiros, posfaceiras e posfaceires. Como prometido, está de volta ao Pós-Fácil o nosso amigo. Ele é artista, ele é pintor, ele é maravilhoso. Nestor Júnior é o primeiro convidado a vir 2 vezes no Pós-Fácil. Nossa, eu tô achando isso o máximo. Chiquérrimo, né? Na mesma temporada. Na mesma temporada. Ninguém É o único nunca mais vai também. acontecer. É o único. É o único que tá repetindo Claro, também. na Quem mesma vê, pensa temporada. que tem E sem conteúdo. falar que foi muito mencionado na primeira temporada por causa da polêmica do nome do episódio. A nossa não, do produção, podcast. ela resolveu chamar 2 vezes. É porque tem conteúdo, entendeu? Tem conteúdo. Meu E a Deus, gente responsabilidade. criou esse episódio só pra você poder falar do teu livro preferido, que é o quê? Lavoura Arcaica, do Radu Nassar, que merece, né? Merece. Então, bem-vindo, Nestor. Você quer se apresentar de novo? Pra quem ainda não ouviu o episódio sobre capas de livros, faz favor, tem até vídeo no YouTube. Bombou, vídeo bombou, tem tipo 30 pessoas que viram. Então, Oh, tá bom. Pro nosso perfil Tá no muito YouTube bom. tá bom. Então se você quiser se apresentar de novo, pra quem não conhece essa grande personalidade das artes catarinenses. Mas você já não me apresentou? Meu Deus, Não, começou, fala um pouco sabe? de você. Tá, eu sou artista visual, sou Nestor, artista visual, catarinense, trabalho com aquarela, gosto muito de cinema, de literatura, apesar de eu andar bem preguiçosinho pra ler, desde o último episódio eu falo isso e enfim, Não li nada. de minha nada. vida, esse ano eu não li nada ainda. Chegou aqui verdade. achando que eu tinha roubado um livro dele. Achei que a Carol tinha roubado o livro, porque a pessoa não faz a pesquisa antes de vir pro programa também. Pode acontecer. E é E a isso, gente sobre ainda chama isso. 2 vezes. E ainda chamam 2 vezes. Pra ver se agora vai ser melhor que a outra, talvez seja isso. Mas o outro foi ótimo, né? Foi. Não senti muita convicção. Se vocês Foi que vissem ela as tava carinhas. pensando em outra coisa. eu tava Você vai sortear alguma coisa nesse? Não entrega. Ai, desculpa. Vamos ver se vem aí. Vem aí. Hashtag vem aí. Quem vê, quem aguardar, verá. Ouçam até o final. Isso. Quem respondeu uma pergunta premiada... Vamos, mentira. A resposta mais criativa, eu odeio esse A da nossa resposta. equipe A vai... lavoura mais arcaica. A resposta mais arcaica vai. Ai, Jesus. Ai, gente, tá. Deixa eu continuar esse episódio, pelo amor de Deus. Sim. Tá, a gente também ama... A Stephanie escreveu isso. A gente também ama a Lavoura Arcaica. Eu fui lá e escrevi assim... Eu, na verdade, comecei a ler e depois vi o filme. Não consegui terminar. Na verdade, eu amei só metade. Interessante. Mas aí a gente conversando sobre esse episódio, né? Aí a gente já tinha pensado nesse episódio há muito tempo, né? Mas aí a gente decidiu pensar em outras obras clássicas da literatura brasileira, que a gente gosta muito. E também a gente cuidou pra não se repetir, né? Não repetir os livros, porque a gente já gravou 30 episódios Que indicam o Bracai. e já tem muito autor e autora nacional que a gente já falou, né? Assim, que são clássicos, tipo Machado de Assis, né? O Lima Barreto, a Maria Firmina dos Reis, Carolina Maria de Jesus, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Raquel de Queiroz. Então a gente não vai falar desses, né? Embora sejam ótimos, a gente indica, né? Mas se você não acha, se você não ouviu ainda, né, os nossos episódios, volta lá, né, na nossa playlist e ouve os episódios pra ver do que a gente falou desses autores. Então, Nestor, fale aí, né, o que
que te deixa Faz teu nome. O que te deixa tão empolgado com Lavoura Arcaica? Esse livro, o Nestor emprestou esse livro e pra mim esse livro dele é todo sublinhado, todo cheio de escritas, todo Pois bonito é. de ver, bonito de ver. Vamos por fotos. Vamos por partes, porque é muita coisa. Vamos ver se eu consigo falar tudo, né? Se eu consigo verbalizar todo o conteúdo que está nessa cabecinha. Mas, bom, o primeiro susto, né, depois de ser convidado por esse episódio, é perceber que 2001 não faz 10 anos. Não, amigo. De repente, assim... Faz 20 anos que eu li esse livro. 20 anos. Eu acho que eu devo ter voltado nele em algum momento, assim, mas provavelmente mais de 15 anos, a última leitura dele. O que dizer do Lavoura? Primeiro, assim, como eu cheguei nele, né? Acho que pode ser interessante. Quando eu era um jovem adulto, eu gostava muito de cinema. Não sei se eu contei da outra vez, mas o cinema foi o que me levou para as artes, assim, quando eu era adolescente e tal. Enfim, resumindo, foi isso. O cinema foi a minha primeira paixão das artes, assim. Que também morava no interior de Santa Catarina, então o que tinha... Beto! o que tinha mais de Ai, fiz ele se perder. Interessante. Não, o que tinha de coisa cultural para se fazer era cinema. Assim, era muito raro peças de teatro. Bom, em Penha não tinha. Tinha cinema de lá? fato. Não. Tinha em Itajaí. Então, mas apesar de eu ter visto algumas coisas do cinema naquela época... Tá pronto, bom de queijo. Naquela época, os cinemas daquela região, acho que até hoje continua um pouco assim, são muito comerciais, então não era o tipo de filme que ia pra lá também. Mas, para dizer que eu ia muito a videolocadoras, que é uma coisa, né, que infelizmente já não temos mais, ou felizmente. Sabem, né? E eu ia para Itajaí, porque eu comecei a ir para Itajaí porque eu fazia um curso de desenho na época e conheci uma videolocadora que tinha um material muito legal e eu lia muito sobre cinema, comprava umas revistas de cinema. E, enfim, aí eu comecei a desenhar um pouco por causa disso e eu fiquei muito fascinado com... quer dizer, o que me levava para a literatura sempre era o cinema também. Tipo, eu sabia de algum livro que ia ser adaptado, eu corria para ler o livro antes de sair o filme. Ou às vezes eu via o filme, gostava muito e ia atrás do livro. O Lavoura, porque depois de uma passagem de tempo, assim, de vendo muita porcaria de filme também, porque eu via tudo. Eu não tinha muito critério. Eu gostava de ver tudo para dar notas, estrelas. Eu tinha um caderninho que eu anotava os filmes que eu via e tal. Olha. E eu comecei a gostar muito de cinema nacional, assim, já ali pelos, sei lá, 17 anos, 18. E comecei a comprar uma revista de cinema, que era bem difícil de conseguir, porque às vezes ela vinha, às vezes não vinha. Porque eu acho que ela era mais distribuída assim, em Rio, São Paulo, e às vezes vinham umas edições perdidas, já me chegava atrasado, tipo 3 meses depois vinha. Que, se não me engano, era a Revista do Cinema Brasileiro. Tipo Piauí. Meu cabelo. E lá eu acho que eu acabei lendo sobre o Lavoura que seria adaptado, que estava em processo de adaptação, e eu fui atrás do livro. E cheguei ao livro, comprei o livro e tal. E tu falou, né, agora há pouco de ter começado a ler e parou para ver o filme, assim, que acho bem compreensível. E na época, para mim, foi muito difícil ler esse livro pelo vocabulário que eu tinha naquela época, né? Assim, porque eu era muito, muito jovem. Eu acho que ele ainda é um livro muito rico, assim, né? Um vocabulário muito rebuscado e muito poético também, assim. É incrível, assim, essa forma do Raduan escrever. E eu lembro que eu fazia o seguinte, eu começava a ler, aí eu ia anotando, até esse livro tá todo rabiscado, né, como a Carol falou. Eu começava a ler e ia anotando as palavrinhas que eu não conhecia, terminava o capítulo. Aí beleza, aí eu procurava as palavras, relia o capítulo. Toda vez que apareciam as palavras, eu voltava lá do início. Então eu lia o segundo, anotava, né, voltava pro primeiro. Até lá no 10, 12. Levou um ano pra ler. Então, aí chegou um momento que eu falei, não, eu não posso fazer isso, senão eu não vou terminar. Mas isso foi bom porque quando eu vi o filme, eu tinha frases na cabeça, eu conseguia acompanhar, assim. Que massa. Sabia a sequência, né? Muito... Porque também, depois a gente vai falar do filme, assim, eu quero falar. Mas a paixão pelo Lavoura, primeiro tem um impacto, assim, para além da história, que eu acho que é super impactante, envolvente, a forma como ele conta, eu acho que é a beleza do livro mesmo, assim, eu me emocionava lendo a construção do texto, porque cada frase, eu tô tudo arrepiado aqui, cada frase é uma
uma coisa que enche os olhos, assim, é uma coisa fantástica. Eu acho que nunca nenhum outro livro fez isso comigo. Assim, É muito bonito. é muito, muito bonito. E eu acho muito bonito também da história do livro, que ele foi lançado em 75. Tem um outro romance do Raduan de 78 e ele parou de escrever em 84, nunca mais lançou nada. E depois, em 97, fizeram... Bom, o livro de 78 é Um Copo de Cólera, que também já foi adaptado para o cinema, com a Julia Lemertz e o ex-marido dela, como chama? Alexandre Borges, que foi adaptado em 98, eu acho, 99, alguma coisa assim, um pouquinho antes do Lavoura. E ele parou de escrever em 84 e ele não quis mais escrever, e eu acho isso também fantástico, assim, porque parece que ele nasceu para escrever Lavoura Arcaica, embora O Copo de Cólera seja um livro bem bom, assim, mas é um livro bem fininho e um pouco diferente do Lavoura. Parece que a função da vida dele foi essa e ele decidiu virar fazendeiro, não lembro o que ele foi plantar, assim, mas ele abandonou a literatura e tem várias teorias de que não, que ele deve estar escrevendo escondido, que não quer lançar por enquanto, e tem vários textos legais, eu não vou saber citar agora, mas se vocês quiserem pesquisar depois, mas muitas reportagens de pessoas que vão tentam chegar até ele, ele também não gosta de dar entrevista, então ele dá raras entrevistas, ele aparece a cada década, assim, numa grande matéria, é sempre um acontecimento, assim. Ele na Parásia. Isso, exatamente, Não, é muito louco pensar, cara, o que fez ele realmente abandonar a literatura, assim, né? Abandonar de escrever, né? Porque a gente pode ter a literatura de muitas maneiras, né? Mas parece que foi assim, preciso tirar esse texto daqui. E eu, como artista, que me enxergo muito numa necessidade de criar, assim, né? Enquanto artista, de me expressar e não conseguir me imaginar não fazendo isso, mesmo que isso não vai virar algo comercial, que eu não vai expor, que eu não vai mostrar, mas eu acho que a necessidade de criar, ela não vai me largar, assim, né? E tentar imaginar como que é isso para ele também, né? E se realmente ou se realmente ele escreve, tem gavetas com textos e a gente não sabe, né? Mas ele não fala sobre isso. Ele é bem evasivo quando perguntam Eu isso, acho fantástico, eu acho ele uma Deixa um pessoa mistério fantástica. E tem outra... Também ele doou a fazenda dele em 2016 para o governo, com a condição de que virasse uma universidade em São Carlos, que é hoje a Universidade de São Carlos, no interior de São Paulo. E que também, né, tem muitas disciplinas relacionadas com a terra também, que é um tema muito presente no Lavoura Arcaica, sobre a agricultura familiar, então lida muito com o agrário, né, com esse Brasil de interior, de famílias grandes que fundaram o Brasil nesse sentido, assim, né? Então acho isso muito as voltas que tudo aconteceu para chegar no mesmo lugar que é o tema do livro, assim. Então acho tudo isso muito fantástico, toda essa história que envolve esse autor, assim, né? E acho que por tudo isso, Só por isso. e não só por isso, né? Por muitas outras coisas, o Lavoura é um livro muito fascinante, assim. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu anotei para falar sobre ele. A partir dele, Inês, tu encontrou outras leituras? Foi algo que te despertou assim para conhecer outros autores também? Eu acho que não diretamente, assim, não. Mas é aquilo que eu falei, o cinema sempre me levava para isso. Então, eu gostava de, por exemplo, O Copo de Cólera, que também é dele. Eu já tinha visto o filme e quando eu vi que o texto era dele, eu pensei, nossa, eu nem tinha gostado tanto do filme na época. Eu pensei, eu quero ler o livro para, né, sentir qual é, assim. E eu acho que não é tão bom quanto o Lavoura. Não. Mas eu fico pensando muito como, assim, como é uma obra-prima, assim, da literatura brasileira, né? Como eu e a Carol tava falando antes de fazer esse episódio que a gente queria falar sobre livros que mudaram a trajetória da literatura nacional de alguma maneira. E com certeza o Lavoura Arcaica fez isso, assim. O Raduan não precisa se ver mais nada mesmo, assim. Eu, no lugar dele, também nunca mais se vê nada. Mas, assim, eu fico imaginando quantos autores passam uma vida inteira tentando chegar na obra-prima. Sim. E ele chegou ali já... No primeiro livro, né? E isso, porra, é um gênio, né? É um gênio. E é tão importante que, assim, tava lembrando, o Torto Arado, ele abre com um trecho de Lavoura Arcaica. Sim, quando eu li o Torto Arado, Né? eu li essa primeira frase e pensei, nossa, Que é uma frase que fala da terra mesmo, né? E não é uma continuação do livro, obviamente, mas do mesmo tema, né? Sobre a apropriação da terra, Você sobre vê a o uso da referência, terra, né? só que em tempos diferentes, assim, né? Mas eu acho fantástico e
que também que me agrada muito no livro, e eu não sei se eu posso também já começar a falar do filme, assim, porque eu acho que adaptações são muito complexas. Acho que todo mundo tem uma história de decepção com adaptação para cinema, assim, ou para minisséries, séries, enfim. É sempre muito difícil uma adaptação funcionar no cinema, porque, como o nome diz, é adaptação, né? E geralmente o que está na literatura não vai funcionar no audiovisual, é muito difícil. Então você realmente precisa cortar coisas, modificar. Enfim, às vezes na narrativa cinematográfica não funciona tanto quanto na literatura, né? E o que eu acho fantástico nessa adaptação é que você pode estar com o livro aberto, acompanhando o texto e lendo juntos. É verdade. E a forma como o livro é escrito, a poesia do livro, também é muito difícil pensar ela como um filme, né? Porque seria, nossa, deve ser muito maçante ver isso, né, em imagens. E ao contrário. E até assim, né? Por exemplo, lá no começo, né? Ali quando ele tá com o irmão, tem muita questão que tá na cabeça do personagem, né? Então, isso é o mais difícil, eu acho, também, pra transpor pra tela, né? Bom, e falando da história, que a gente não falou ainda, né? Pra quem não conhece. O Lavoura, ele também é uma coisa muito fabulosa, assim, porque ele tem um tema muito difícil de se pensar em qualquer âmbito, assim, de produção cinematográfica ou literária, ou, né, que são temas tabus na nossa sociedade. Então isso também eu acho muito fantástico. Eu sempre me atraí muito por isso, pelo diferente, pelo complexo, pelo que o ser humano tem, pelo que é visto como de pior, assim, né? Porque a história do livro, ela conta a história do André, que é o personagem principal e que narra, né, esse livro, mais velho, né, aparentemente mais velho, narrando essa história, que ele sai de casa e o livro ele abre com o irmão mais velho dele chegando numa pensão que ele tá para tentar convencer ele a voltar para casa, né, após essa fuga. E eu não lembro exatamente se está demarcado em que período de tempo ele passou fora de casa, mas acho que pelo menos algumas semanas, assim, né? E como essa saída dele acabou abalando as estruturas dessa família camponesa, né? Que são... Também não lembro se marca onde é, mas me parece interior de São Paulo, Minas Gerais, alguma coisa assim, aquela região, né? E uma família com descendência libanesa, uma tradição muito forte, religiosa e cultural. E bem patriarcal. Bem né? patriarcal, exatamente. Todo mundo trabalhando nessa casa, todo mundo com as suas funções, né? E isso também eu já conversei em outros momentos sobre o tamanho das famílias foram diminuindo ao longo do tempo, porque também os filhos serviam como braços para trabalhar, né? Mão de obra. Mão de obra, exatamente, né? A família da minha mãe, por exemplo, ela tem 13 irmãos e todos eles eram agricultores, então serviam para isso. E quem não trabalhava na agricultura cuidava das crianças menores, enfim, eram para ajudar de fato, né? Não é o que virou hoje, assim, a relação de... Ainda bem, né? Ai, gente, eu lembrei dos filhos. Tô viciada na novela. Ai, Temos meu. uma pantaneira. Ai, ela tá muito pantaneira. Enfim, pode continuar. Mas continuando, né? Não gonguem o meu livro. Tamo gongando! Aqui isso é assunto sério. Sério. Desculpa, gente. Adora Kai. Desculpa. Mas a Não quero ser essa Betânia- pessoa chata. Não vamos ser Mas essa a Betânia, ela é massa também. mais ou menos. Como assim? Vai falar mal da Maria O maior, Eu sou fã, o maior fã da Maria Betânia. Só pra causar uma polêmica. Mostra que tu é intenso. Mas, enfim, o André foge dessa fazenda, só que falando dessa maneira parece tudo muito, grandes coisas. Mas assim, a Normal, forma como é contado é que é muito fantástica, né? E ele foge, a gente não sabe muito bem a razão, e quando o irmão dele mais velho, o Pedro, chega nessa pensão, eles começam a beber vinho, e esse vinho vai aflorando ali, né, nas gargantas, e vai se falando do que aconteceu, e vai tendo uns flashbacks, né, o tempo vai e volta ali no livro e no filme, né, que quem faz o André é o Celto Mello, quem faz o Pedro, eu esqueci o nome dele, mas é Leonardo Medeiros, se não me engano. Leonardo Medeiros. Deixa eu ver. Não é o galã dos anos 90, não, é outro. Mas acho que é Leonardo Medeiros. Enfim. E a gente começa a entender, a ter as pistas do porquê que o André fugiu, né?
Eu acho que não caberia dizer aqui, mas enfim. Mas Talvez- a gente se sente meio... Eu me senti meio bêbada também nessa Sim, parte, assim, porque você vai na noia Não, do inclusive, pensamento dos dois, assim, né? Tô falando do livro ou do filme especificamente? livro. Do Que é livro. Leonardo Medeiros, né? Leonardo Medeiros. Porque no filme ele usa uma câmera que treme, também. que distorce a imagem, então isso também vai dando realmente essa Verdade. sensação, assim, é interessante tu falar isso, porque talvez ele tenha, Ficado assim, né? eu não sei se bêbado, mas essa distorção de realidade, assim, né, tava Porque muito ele tava bem presente ali. confuso, né? E eu acho que Ficado também doidaço, né? dois irmãos conversando, né, também é uma coisa inédita, aparentemente, naquele, porque é uma família que não conversa, tem muitos silêncios, Sim, é muitos segredos, parece. muitos segredos, quem fala é só o pai, né? E o livro e o filme são divididos em 2 grandes capítulos, assim, que tem subcapítulos ali, mas 2 grandes capítulos, que é a fuga e o irmão mais velho tentando trazer ele de volta e, de fato, a volta do André para a fazenda, né? Enfim, mas aí tem essa mais ou menos essa sinopse, vamos dizer assim, do livro, né? Seria esse enredo. E a gente vai entrando nesse dia a dia da fazenda, entendendo essas funções de cada um. E eu separei um trecho do livro para ler, assim, que acho que também fala muito sobre a perspectiva patriarcal desse livro, dessa história. E o trecho é o seguinte. Eram esses os nossos lugares à mesa na hora das refeições, ou na hora dos sermões. O pai à cabeceira, à sua direita, por ordem de idade, vinha primeiro Pedro, seguido de Rosa, Zuleika e Ruda. À esquerda vinha a mãe, em seguida eu, Ana e Lula, o caçula. O galho da direita era um desenvolvimento espontâneo do tronco, desde as raízes. Já o da esquerda trazia o estigma de uma cicatriz, como se a mãe, que era por onde começava o segundo galho, fosse uma anomalia. Uma protuberância mórbida, um enxerto junto ao tronco, talvez funesto. Pela carga do afeto, Podia-se, quem sabe, dizer que a distribuição dos lugares na mesa eram caprichos do tempo. Definia as 2 linhas da família. E o livro, ele conta a história justamente desse galho da esquerda, né? Então, ele vai mostrando a relação da mãe, do afeto com esses filhos, porque também tem um conflito geracional nessa família, né? Porque esses 3 últimos filhos são muito mais jovens do que os filhos mais velhos, do que o filho mais velho, principalmente, né? Que era uma coisa muito comum também, né? Sim. Tipo, a minha tia mais velha, ela era 40 anos mais velha do que a mais nova. Então tinha essa coisa muito louca, assim, né? Do alargamento desse tempo, né? Nos irmãos. E esse galho, como ele descreve, da esquerda, era essa coisa meio podre, que começava com a mãe, que tinha muito afeto, então essas crianças não poderiam ser tão funcionais para aquela família como os da direita, que eram mais dominados pelo pai, talvez, né? E daí a gente vai conhecer a história do André e da Ana, que é a irmã do meio, ali uma das 3 últimas. Dos 3 últimos, né? Na verdade a história gira um pouco entre os 3 últimos irmãos, assim. Inclusive tem uma parte no final que é fabulosa, com o irmão mais novo. O Caio Blá. Bafão, que é o Caio Blá no filme. Mas enfim, é um pouco isso. E sobre o filme, que eu acho que eu queria muito falar também, assim, ele é dirigido pelo Luiz Fernando Carvalho, que também eu acho fantástico, que é o único filme que ele fez. Ele tem muitas obras feitas para televisão, obras também maravilhosas, assim, que eu acho que durante muito tempo todo o conteúdo que era realmente bom da Globo era dirigido por ele, assim, as minisséries que revolucionaram a forma de fazer televisão, que levavam muito o aspecto do cinema para televisão, como, sei lá, Hoje é Dia de Maria, o Pedra do Reino, se não me engano, novelas como Renascer. Não lembro se o Rei do Gado é dele também. Velho Chico. O Velho Chico Velho também é Chico dele. Então, ele é um autor fantástico, assim. Eu já li muito sobre a forma que ele escreveu o livro, assim, porque ele também é muito apaixonado por esse livro. E todo o processo que eles foram para uma fazenda, ter uma vivência de alguns meses para construir essa relação familiar realmente entre os atores, e a forma como ele construiu os figurinos, que tinha que ser todos tecidos daquela época, sabe, assim, é tudo muito bonito, muito, muito cuidado, assim. E o Luiz Fernando, ele vai provavelmente ele está dirigindo, né, o novo projeto dele de cinema é a adaptação do
A Paixão Segundo GH, da Clarice, que vai ser a Maria Fernanda Cândido. Ele é doidão, né, cara? Ele dirige só umas coisas... É que eu acho que é isso, ele se apaixona pela obra, ele quer de alguma forma dar um traduzir jeito de aquilo, fazer e isso. eu não duvido que ele vai fazer fantasticamente, assim, porque o que ele fez com Lavoura, eu acho que é digno de... Ou podia ser ele a dirigir a série do Torturado, né? Pois é, Vai não ser é ele? agora, Quem que vai não ser? Sei, não Eu tem acho que é nome. ele, tá? Será? Eu acho que ele tá envolvido, Eu se eu não achei me que engano. ele tava no Pantanal, mas ele não tá. Ou eu tô louco, assim, mas enfim, Porque, pô, ia ser muito massa, né? é isso. Eu tenho uma coisa que eu gosto muito, assim, tem muitas coisas que eu gosto muito desse livro. Primeiro que, tipo, me surpreendeu muito quando eu li, porque, diga... Não, quem vai fazer é o Heitor Adália, que vai é verdade. Sim. Tá bom preparado. também. Fantástico série. também, que Tá faz ótimo. ele fez, acho que ele fez Cheiro uma do adaptação Ralo. de quadrinhos. O primeiro livro dele é uma adaptação de um quadrinho, é? se eu não me engano. Ele é quadrinista, não? Não, acho que não sei. Não sei. Pode ser. Não sei, pode Tem ser. uma coisa na minha memória. Mas enfim, eu gosto muito que ele traz um negócio da oralidade, mas ainda assim ele consegue manter um tom, tipo, muito poético de alta literatura, assim. Uhum. E eu não sei como é que ele consegue mesclar isso sem que destoie uma coisa da outra. Eu acho muito massa, isso é fantástico, assim, né? realmente. Porque fica natural, assim. E é alta literatura e tem oralidade. E Por tem isso gente que que acha que quando é muito oral não é alta literatura. E ele, tipo, Sim. não, é Por isso assim. que me parecia difícil visualizar uma adaptação cinematográfica, porque como que isso não vai soar pedante num... Isso. Porque até no livro, de repente, poderia passar, assim, Aham. né? Mas se tu pensar num... Sabe quando... Antigamente os filmes brasileiros tinham uma coisa assim, você vai estar... É. Tudo muito pronunciado, assim, gente, ninguém fala assim. Novela, né? Né? Novela também. Tipo, as pessoas falam com uma linguagem mais coloquial, né? Não tem essa coisa tão... E esse também trabalha muito em silêncios, né? Sim. Porque E o às Mal vezes- Família não fala, né? E às vezes quando é assim, também sotaque, é uma coisa muito caricata Ah, meu também, É, né? Pelo amor de sim. Deus. aham. E Não, eles e outra não coisa lembram que eu bem. esqueci de falar e que me fez me apegar muito a essa obra, que eu acho que é o que acontece com muitas obras e com as pessoas, é quando tu se enxerga dentro daquela obra de alguma maneira, né? Não é a minha história, o que tá aqui, obviamente. Não tenho nem irmã. Ainda bem! Porém, tenho irmãos, né? De repente. Licenças poéticas. Essa história, me é muito próxima, assim, porque acho que uma criança lá dos anos 40, 50 e uma criança em 90, 80, dos anos 80, 90, empenha. Dava na mesma. É quase a mesma coisa. Não, eu acho também assim, uma coisa antes das tecnologias, né? A televisão mal pegava na minha casa. Com aquelas espinhas de peixe, aquelas antenas de espinhas de peixe. Sim. Quando dava um ventinho, o meu pai tinha que ir lá rodar pra funcionar. E eu também não tinha brinquedos, né? Uma família mais simples, assim, não vou dizer pobre, porque a gente sempre teve muita coisa que era plantada e nunca faltou comida, nem roupa, nem nada em casa, mas uma infância muito simples, então assim, a gente não tinha brinquedos, por exemplo, né? Então eu brincava nas árvores, eram casas, eram naves, Então essa fantasia, que eu acho que o André tem muito disso também, né? Quando ele fala das folhas, quando ele... tem uma coisa que é muito fantástica, assim, do livro, que ele tem um momento que ele acha um lugar que ele define que aquilo vai ser como se fosse o templo dele, a igreja dele. E eu tive um lugar, assim, uma nascente também, que eu levava flores, que eu nem sabia porquê. Então eu acho que é um lugar, assim, de te tocar, de tu se enxergar naquele papel, de alguma forma, embora as histórias fossem diferentes. Então eu acho que isso também me trouxe muito para essa história, assim, né? De se enxergar nesse lugar, nesse cenário. Tem uma cena da série Capitu que eu também acho é dele. que eu acho que também tem uma inspiração na Ana, numa cena da Ana que é aquela cena que ela tá dançando, né? Tem uma cena da Capitu que eu acho que é muito parecida com aquilo, assim. Acho que tem umas pode ser. referências. É linda aquela cena, né? Não, É. a Simone. Das como é que é? Spoladores, sim, Spolador, Spolador. ela. Nossa. Não, o elenco inteiro é fantástico. Raul Cortez fazendo o pai. Meu Deus. Juliana Carneiro da Cunha, que é uma atriz que faz muito teatro, assim, que é fabulosa também. O olho dela conta toda a história do livro, assim, é uma coisa fantástica. Simone Spoladori, o Caio Blay e o Celton Mello, né, que faz o André. E... bom, essa cena da dança também é... Outro dia eu postei como a minha cena favorita de cinema, assim, muito porque lindo. a cena final, porque tem duas danças no filme, né? Uhum. E essa cena é incrível, incrível. E esse
plot twist que rola ali no livro, assim, quando você lê, assim, né? Eu lembro que eu li, daí eu terminei o livro, daí eu pensei, será que eu entendi direito o que aconteceu? Claro, não vamos falar o que aconteceu. Mas se todo mundo sabe, cara, gente. Quem não sabe qual que é a Quem não história? leu, quem não viu o filme. Não, acho que a gente não precisa contar exatamente o final, mas contar que tem uma relação... Eu tô vendo, gente, eu tô É. lendo, parei pra ler aqui se na orelha não tem alguma Não, coisa que não. conte. Não, e é tão sutil, na verdade, porque assim, sutil. a descrição da cena é descrevendo um objeto que não tá na cena. Isso. Quer dizer, ele tá na cena, mas não é descrevendo uma cena. Então, quando eu lia, eu voltava e pensava, não, aconteceu Eu isso também. mesmo. Aconteceu isso Será que é mesmo. isso que eu entendi? Ele voltava. Sabe onde que Ai, eu meu fui Deus confirmar? Não, assim, claro, eu pensei, não, eu interpreto que aconteceu isso, Isso. né? Interpreto que aconteceu isso. O povo em casa Porém, tá assim, aconteceu isso. quem não tá em casa, eu estou aqui com o DVD do filme, que tem o quê? Um Box. diário, um box. Pra quem é novo, não sabe quem é. Quem é Sabe que é jovem, Um DVD, Pesquise procure no Google. Olha a cena. quem não dela. conhece essa mídia. Não, é muito parecida com a Capitu, gente. Mas no box do DVD vem um caderno, né, um livreto com algumas imagens do filme, imagens de um diário que o Luiz Fernando Carvalho manteve durante as filmagens e que ele criou assim, como que eu vou representar essa cena? Então tem desenhos, Ai, que anotações, legal. é muito bonito. E tem algumas matérias do mundo inteiro sobre o filme. E tem essa imagem aqui, ó. Pra Que não ninguém ter dúvida. Para ninguém ter dúvida. Porém, não está no filme essa cena. Não, Não existe no existe. filme. O povo, assim, imaginem uma cena. Imaginem uma cena que não tá Uma no filme. Mas cena triste. quem quiser comprar o box pra... O Nestor tá Assim, vendendo uma por R$1.000. pessoa... Não. Não fala, não precisa falar. Não vou falar. Não vamos Mas falar ai, nada. gente, as leiam. pessoas não sabem, as pessoas não vão ver esse box. Não, mas a gente não pode contar o elas que A têm que acontece. cena ver o não está filme. no filme e a gente tá falando uma cena. Não, mas é que tá no box, assim, as pessoas mas não é que vão tá, não tá no filme porque não precisa estar no filme, porque é Dá pra entender. É, Eu acho que no filme fica mais claro, fica. né? Embora também seja muito sutil. Mas eu acho que é pra ficar aberta a interpretação. Mas quando eu vi o filme, daí eu vi logo depois. Eu li o livro só ano passado e vi o filme logo na sequência, porque era um trabalho da faculdade. Aí eu fiquei muito aliviada quando eu vi o filme, porque eu pensei, eu entendi Foi direito. isso mesmo. Foi o que eu entendi. Porque ele deixa. Assim, tu tá totalmente capturado naquilo que tá rolando, né? Uma festa da família que tá rolando. E uma das irmãs. Bafões nas internas. E uma das irmãs tá dançando muito, tu fica muito preso naquela dança delas. Porque é muito hipnótico e é uma É. câmera que fica em cima no colo dela, nos peitos Ai, dela, ela assim. É tão linda. E o livro descreve isso muito Meu bem, né? Tu Deus, fica encantado com aquela mulher, só que tem coisas acontecendo que resultam numa tragédia. E. Contei? Não, Falou da Não. tragédia. tem Resultou uma numa tragédia, tragédia. ok. E só que você tá tão dentro daquilo que quando a tragédia acontece, tu fica tipo, meu Deus, isso aconteceu mesmo ou não? E não sei o Mas quê. acho que no livro fica mais claro que tem uma cena que antecede, né? Isso tudo que tu vê um ato que pode provocar aquilo. Então, Eu tô me sentindo no programa do João Kleber. O final você decide, cara. Não, imagina a pessoa que tá ouvindo. Não, tem uma Não. cena que acontece isso que... não, é pra Ai, essa gente, pessoa. é que é tudo Eu acho tão que muita gente já lindo. leu, mas é que não é a mesma coisa de escrever, então é bom ver. Não, e assim, tipo, eu demorei, né? Eu fui ler com 34 anos, assim, Sim, né? sim. Então, apesar Eu de ser um não grande. passou. Eu também, então, apesar de ser um grande clássico, tipo, muita gente ainda não leu. E, precisa ler, assim, porque é genial mesmo, assim. E eu acho que é legal que a gente vai falar nesse episódio de 3 livros que eu acho que mudaram mesmo a literatura de alguma forma, sabe? Que a partir deles o jeito de se contar a história virou outro, assim. O que o Raduan faz ali, puta que pariu, assim. Mas você- eu acho que não tem igual, né? Não tem Não nada tem, assim, Não. claro. né? Pra mim, eu não considero li- uma bíblia, assim, É. o Raduan. E eu ele sou tem 50 anos de muitos... solidão. Eu não É. li todos os livros Do brasileiros, mundo, né, do mundo, mas assim, o jeito que ele escreve é muito único, né, muito bonito e poético. E é tão ousado que tu não vê nem alguém tentando imitar, porque é Não. tão complexo, né? Por isso Mas- que ele não escreveu outro, imagina quanto tempo ele não demorou pra É. fazer. E é um livro tão complexo que não tem nem como tu copiar esse estilo, E corre porque o risco, eu já li se tu escreve tão bem a ponto de copiar isso, tu vai escrever de outra forma, né? Tu vai Sim, criar o teu não próprio vai estilo. ter tu vai- igual. como o Itamar Vieira Júnior fez, né? Sim, Ele exato. com certeza, tu percebe em todo torturado, tipo, e nesse outro livro de contos dele também, que ele bebeu ali na fonte do Raduan e de outros autores, né? Tipo, a Ruth Guimarães e tal.
mas ele criou o estilo dele. O Gabriel Garcia Marques, ele dizia também que depois que ele escreveu 100 Anos de Solidão, ele tinha muito medo que os outros livros dele se parecessem com 100 Anos de Solidão. E assim, tá tudo muito dentro daquele mesmo núcleo ali, né? Mas ele tinha medo de repetir o estilo, de repetir a forma e tal. E que as pessoas também sempre ficassem esperando uma outra obra-prima. Que às vezes eu fico pensando, será que foi isso que rolou com o Raduan também, né? Tipo... O cara eu não pesquisei o suficiente para saber se o Lavoura já teve essa importância dele, já foi imediata, assim, ou se foi ao longo do tempo também, porque é um livro de 75, né? E ele parou já 9 anos depois ele parou de escrever. Então eu não sei se em 9 anos aconteceu o que o Lavoura é hoje, ou o que era já nos anos 2000, eu acho que assim, foi um né? clássico imediato, assim, acho que foi, tipo, rolou com o personagem agora, assim, saiu e bombou, sim. assim, sabe? Tipo, porque muito inovador, né? Tá, e tu quer botar aquele trecho lá? Ah, no final, Eu pensei né? pro final, eu acho que ele fecha muito bem o... É que hoje a gente tá muito assim, enigmático. Então, E vai ter dicas de livro depois, outros livros, ou posso fazer Pode agora? falar. Claro. Não, porque daí... Eu não tô parando de comer, Nestor. Eu fiz pão de queijo, está muito bom. Só pra continuar, então eu queria dar 2 dicas, assim, né? Primeiro, o DVD, o filme, que eu acho assim, quem acha que talvez não vai conseguir, quem acha que é difícil ler, quem não tem dinheiro pra comprar um livro, enfim, ou não queira ler agora, e queira talvez ver de uma forma mais rápida, o filme é maravilhoso também. Eu acho que uma obra não estraga a outra, embora seja muito parecido e muito maravilhoso. Lavoura Arcaica, Luiz Fernando Carvalho, filme de 2001. Tem no YouTube completo. Tem no YouTube completo, maravilhoso. Vejam com legenda, se for possível, porque eu acho que... Eu até estava comentando com as meninas antes de a gente começar a gravar que o DVD você coloca, ele automaticamente deixa a legenda. Tem no MUBI. Tem no MUBI também. Porque ele... O texto é tão... Não, mas não só por isso. Eu acho que o texto é tão rico que eu tenho quase certeza que foi uma escolha do diretor fazer isso, assim, porque é muito bom tu acompanhar o texto enquanto ele tá... Né, enquanto os textos são ditos, assim. E outro livro que eu queria indicar é também relacionado à lavoura. A pessoa é um pouco obcecada. Que é um livro do Walter Carvalho, que é o diretor de fotografia do filme Lavoura Arcaica. Vocês vão dar uma olhada, assim, ó. Tem desde os ensaios, tem fotos deles descansando, tem histórias maravilhosas que o Raul Cortez chegou um momento e falou: eu não consigo fazer esse papel. Raul Cortez, para os jovens, talvez não faça muito sentido esse nome, porque ele morreu faz um tempo. Deus. Mas Raul Cortez, que é um ator veterano, né, maravilhoso, falou pro diretor, não, depois de um tempo, já falou de filmados, falou: eu não consigo fazer isso. Caralho. E o Luiz Fernando mandou uma carta pra ele falando que não tinha como não ser ele o pai dessa família. Mas é engraçado, porque não sei se é por saber dessa história, mas tem momentos no filme que tu vê assim, que tem umas travinhas no texto, sabe? Tu consegue ver umas... Sei, tem alguma coisa, porque é um texto muito difícil de ser decorado, assim, de ser lido já é difícil, de ser decorado pra você fazer, né, interpretar, deve ter sido uma loucura. Porque eu acho que era um projeto que não cabia muito o ator sair do texto. Porque às vezes acontece, né? Numa obra de, você fala uma palavra diferente aqui, mas a intenção era aquela, tudo bem. E acho que o Luiz Fernando fez questão de manter as palavras como realmente estão no texto. Então tinha que ser dito como estava no texto. Então tu vê que tem uma cena de uma discussão do pai com esse filho na mesa, assim, que é super linda também. Que eu acho que são uns 15 minutos de monólogo, assim. Então... Sim. Que também o filme é muito teatral, muito bonito. Então eu indicaria também o livro do Walter Carvalho, que é também um veterano diretor de fotografia de cinema brasileiro, fez o Central do Brasil, Carandiru, Abril Despedaçado. Nunca errou, maravilhoso. O filho dele também faz direção de fotografia, também é maravilhoso, Lula Carvalho. E o Walter Carvalho também tem um filme, o único filme dele é sobre um artista plástico, chama Moacir, Arte Bruta, que é sobre um artista plástico da Chapada dos Veadeiros. Olha que massa. Que é um cara que tem um trabalho super instintivo, assim, ele tem como falar isso sem ser problemático? Ele tem uma certa... eu não sei qual método certo de falar isso. Ai, meu Deus. Não, ele é uma pessoa que para a sociedade ele não é normal. Vamos colocar assim. Ele tem umas diferenças mais sérias, assim. E o Walter Carvalho, nos anos 70, se eu não me engano,
foi pra Chapada fazer algum projeto e conheceu esse artista. E ele tinha uma coisa super assim, ele não se comunicava com as pessoas, ele só conseguia falar com as pessoas embaixo de um lençol. Ah, tá, sei quem é. E acho que 20 ou 30 anos depois, o Walter Carvalho volta para Chapada dos Veadeiros para fazer um filme sobre ele, e aí aos poucos ele vai deixando ser filmado, vai conversando, porque ele fala de um jeito... Eu conheci ele pessoalmente, o Moacir, eu fui na Chapada uma vez e fui visitar a casa dele, assim, e ele fala de uma forma muito difícil de entender, ele fala meio enrolado, assim, enfim, um jeito bem gutural de falar e meio complexo de entender. E ele tá bem velhinho, tava bem velhinho na época que eu conheci. E daí ele vai ganhando confiança do Walter Carvalho, ele vai mostrando um pouco do processo. Daí falam com a família, porque é um documentário, assim, né? E também tem uma relação com Lavoura, porque é de uma pessoa que não se enquadra naquela sociedade, porque ele é visto como maluco. O padre já tentou expulsar ele da cidade, porque ele desenhava uns demônios com uns pintos enormes pela cidade, que é uma cidade super pequena. Então, fica mais uma dica, Moacir, Arte Bruta, um filme documentário, Walter Carvalho. Muito legal. Então tá. Muito bem, né? Então, posso falar agora? Pode. Ai, como? Ai. Não colaborarei mais, apenas comerei. Eu fiquei com vontade de rever o filme, sabia? Acho que eu vou ter que fazer isso. Ah, mas tem que rever mesmo. Acho que não é um filme pra ver mais de uma vez. Olha, eu já vi muitas vezes. Quando passa, vai passar no Cineclube, não sei de onde, aí eu vou lá ver. Ai, tem. Vai. Não, é legal saber que tem no Mubi, né? Não sabia. Tá, eu vou falar de Vidas Secas, Uhul! do Graciliano Ramos. Eu escolhi esse livro. Esse livro eu li, acho que quando eu tinha, sei lá, uns 15 anos. Era Faz obrigatório pro vestibular. Muito tempo. E eu lembro que foi um livro que me marcou muito, assim. Eu lembro de ficar muito impressionada com as cenas desse livro. E é um livro que até hoje, assim, eu sou bem esquecida das coisas. E eu consigo lembrar, assim, de algumas cenas, algumas coisas, de tanto que me marcou naquela época. E esse livro ele foi escrito, né, em 1938. Mas eu estava pesquisando sobre ele e aí descobri uma lista que a Folha fez junto com a Associação Portugal-Brasil 200 anos e o Projeto República, que é do Núcleo de Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, escolheram 200 livros mais importantes para entender o Brasil. E esse livro tá nessa lista, né? Lavoura tá nessa lista? Eu acredito que Lavoura sim. tá. O primeiro é O Quarto do Despejo. Da Carolina Maria de Jesus. Achei muito massa. E o Vidas Secas, essa lista foi feita por 169 historiadores, sociólogos, antropólogos, romancistas, economistas, juristas e outros profissionais. E não só do Brasil, mas também de Portugal, Angola e Moçambique. E aí achei muito legal. E também tem um outro livro que eu tô lendo agora, que se chama Queda do Céu, do Davi Kopenawa, que é um livro muito massa, assim. Também tá entre os mais importantes, né? Eu não li esse livro. Ele é ainda. o terceiro mais citado, eu acho. Uma coisa assim. Muito legal. Comecei a ler agora, muito bom mesmo. Ele é longo, né? Ele é bem longo, ele é grande. Foi por isso que eu não li, porque eu me assustei com ele. E ele Agora eu tô lendo o prólogo dele, tudo interessante, assim, sabe? Tu tem que ler tudo, assim, ele explica um pouco quem são, né? Como que se perdeu o livro, como que foi o livro, né? Tem só que interrompendo pra contar, tem um episódio do podcast 451 com ele agora, recentemente. Com o Davi Kopenawa. E ele fala sobre o genocídio dos povos indígenas e tudo isso que tá rolando, né? O que a gente tá vendo com os povos Yanomami agora, mas enfim. E ele tem uma visão de mundo, que é uma visão que a gente não tem, né? Assim, uma visão do quanto, tipo, tudo tá interligado, assim, a terra com a gente, com a chuva, com a montanha, assim, é tudo tão bonito e o jeito que ele fala, assim, e recomendo muito, assim, que escutem, mas eu também quero ler esse livro, porque... Quando a Carol começou a falar sobre a importância desses livros, eu perguntei do Lavoura, porque eu fico pensando assim, esses grandes livros, até o Torturado, que é um clássico recente, vamos citar assim, eles tratam de temas antigos, né? Olha, esse livro de 1930, e parece que é uma realidade que sempre volta para os dias atuais, né? Então, assim, quantas histórias de famílias do interior que você vê que aconteceram coisas parecidas com isso. Ou
do genocídio dos indígenas, ou sobre a fome voltando a ser um assunto, Isso. né? Como a gente está tendo agora de novo. Sim, Então parece que são justamente. temas assim que é um problema do Brasil de muitos anos, Que nunca é resolvido, que né? nunca é resolvido Essa de questão fato, da terra. ou amenizado em algum momento, 2003, 2000, Entenda como quiser. mas que sempre volta, né? Que sempre está na pauta, que sempre Mas, teima em voltar, mas assim. também foi justamente porque eu lembrei disso. Que eu lembro que me impactou muito, porque na época, né, que eu tinha 15 anos, era 1998, 97, por aí. E tinha muitas matérias sobre fome, né, no Nordeste, assim, muitas Campanhas matérias da fome na lembro TV. muito. sobre falta de água, sobre prato falta de de seca. chuva. E eu lembro que quando eu li esse livro, eu falei, meu Deus, é isso aqui, né? Porque conta a história, né, do Fabiano, da família dele. O Fabiano era um vaqueiro, né? E eles estão andando, eles ficam saindo dos lugares conforme a seca vai avançando, né? E, nossa, tem a cachorra, que é a baleia, que anda com eles e tal. E os filhos, é o Fabiano e assim a Vitória, que é a mulher dele. Mas os filhos não têm nem nome, assim. E o Fabiano, ele é legal porque ele é um cara muito... Ele não sabe muitas palavras, ele não sabe falar direito, mas ele fica o tempo todo lembrando de um personagem que ele conheceu, que era um cara que ele admirava muito, que sabia falar muito bem. Só que ele pensa assim que o fato do cara falar bem nem sempre é bom, porque ele acabou perdendo tudo, né, e tal, mas ele tem essa inveja da falta de palavras, e ao mesmo tempo ele pensa que se ele souber demais, pode ser ruim pra ele, né. E ele se vê meio como um bicho, assim, mas ele se orgulha de ser bicho. Ele tem uma cena que ele fala assim, eu sou bicho e tal, mas ele gosta de ser um pouco bicho. Só ele e a Juma Marruá, né? Eu ia falar assim, que é um outro tipo de inteligência que talvez os letrados não entendam. É Né? que assim, né? A sociedade não entende como inteligente, né? Mas Exato. na raiz essas pessoas sabem muitas coisas que a gente não alcança, né? E aquela coisa assim, por exemplo, tem uma cena que ele tá num bar e ele acaba se desentendendo por causa da linguagem com um policial. E ele acaba preso por causa daquilo. E aí ele fica assim, ele imitou o cara que ele gostava, usou algumas palavras, mas ele não consegue construir as frases, então ele fala, e acabou dando uma confusão, ele foi preso. Então, tipo, na cabeça dele aquilo ali é perigoso tu saber, é perigoso tu conhecer, é perigoso. Mas ao mesmo tempo ele tem um fascínio por isso, né? E esse romance ele não é linear também, você pode ler os capítulos... Só o primeiro capítulo e o último capítulo, que ele é uma sequência, mas assim, ele conta a história. Cada capítulo tem o nome de um personagem, né? E alguma coisa assim. E aí ele vai descrevendo. E uma coisa também que ele é diferente do Lavoura Arcaica, o texto é bem... Sim, é um cru mesmo, ele não usa muitos adjetivos, né? Ele é bem realista. Mas ao mesmo tempo também eu acho interessante, assim, essa análise que ele faz do personagem, mostrando esse personagem, a interna do personagem tão simples, né? Assim, uma pessoa simples que não teve estudo, não teve cultura, mas tem ali dentro dele muitas coisas muito complexas, né? E achei legal que depois eu fui pesquisar também no site do Graciliano Ramos, e aí encontrei, teve um livro que foi lançado também com fotos de um fotógrafo chamado Evandro Teixeira, que na edição comemorativa de 70 anos da obra, do livro do Vidas Secas, em 2008, esse fotógrafo, Evandro Teixeira, ele viajou pelos lugares que a família foi caminhando ali, né? Entre Pernambuco e Alagoas, e ele fez fotos, imagens que são muito parecidas com as imagens descritas no livro, mas de realidade, assim. Uhum. Então, é isso que o Nestor falou. Imagina, em 2008, 70 anos depois, ainda a região muito sofrida, né? Muita pobreza, né? Ainda seca muito... prejudicando aquelas famílias, né? E a falta também de estrutura, né? Então, no site do Graciliano Ramos tem essas fotos, né? E também eu vi que tem um podcast que é narrado pela Jéssica Felipe, que tem todo o livro lá. Então, quem quiser capítulos, né? ouvir também, ela lê todo o livro.
E eu também gostei, eu vou ler agora o autorretrato do Graciliano, porque além de tudo, além do livro, o Graciliano é um personagem também único, assim, ele também já foi preso, ele foi prefeito, e aí ele escreveu um autorretrato dele aos 56 anos, eu vou ler aqui, não é muito longo, tá? Nasceu em 1892 em Quebrangulo, Alagoas. Casado 2 vezes, tem 7 filhos. Altura, 1,75. Minha altura. Sapato, número 41. Colarinho, número 39. Prefere não andar. Não gosta de vizinhos. Detesta rádio, telefone e campainhas. Tem horror às pessoas que falam alto. Usa óculos, meio calvo. Não tem preferência por nenhuma comida. Não gosta de frutas nem de doces. Indiferente à música. Sua leitura predileta, a Bíblia. Escreveu Caetés com 34 anos de idade. Não dá preferência a nenhum dos seus livros publicados. Gosta de beber aguardente. É ateu. Indiferente à academia. Odeia a burguesia. Adora crianças. Romancistas brasileiros que mais lhe agradam. Manuel Antônio de Almeida, Machado de Assis, Jorge Amado, José Lins do Rego e Raquel de Queiroz. Gosta de palavrões escritos e falados. Deseja a morte do capitalismo. Escreveu seus livros pela manhã. Fuma cigarro Selma, 3 maços por dia. É inspetor de ensino, trabalha no Correio da Manhã. Apesar de eu acharem pessimista, discorda de tudo. Só tem 5 ternos de roupa, estragados. Refaz seus romances várias vezes. Esteve preso 2 vezes. É-lhe indiferente estar preso ou solto. Escreve à mão. Seus maiores amigos: Capitão Lobo, Cubano, José Lins do Rego e José Olímpio. Tem poucas dívidas. Quando prefeito de uma cidade do interior, soltava os presos para construir estradas. Espera morrer com 57 anos. Jesus. Ele morreu com 61 anos. Quase. Deixa eu ver. Quase. Ai, que maravilhoso ele, né? Ele devia ter sido uma pessoa incrível. Mas enfim, é um livro que eu considero básico também. Acho que ele também tem vários livros também que acho que seguem um pouco isso, né, dele, né? E realmente é um livro bem... Essa lista, né, para conhecer o Brasil, eu acho que é muito necessário. E essa coisa também de falar do sertanejo também, né? Sim. Regiões que dá voz a essas pessoas fora do Brasil standard, que a gente costuma ver na mídia, né? E o Vidas Secas também foi adaptado para o cinema, né? Pelo Nelson Pereira dos Santos, ganhou o prêmio em Cannes de melhor filme, em 64. Dizem que é muito bonito, né? Eu acho massa que o Graciliano, ele é da chamada geração de 30 ali, da literatura, né? Que teve essa função de trazer muito à tona essa questão do sertanejo, assim, e que começou a questionar também, o que era a literatura regionalista, né? Porque parece que, assim, existe a literatura São Paulo-Rio e tudo que não é São Paulo e Rio é regionalista. De novo, né? Exatamente. E, de novo, isso até hoje. Até hoje. Até hoje. Em todos os meios artísticos, né? O Itamar Vieira Júnior questionou isso, porque ele, né, o Torturado foi chamado um romance regionalista, e ele questionou numa entrevista que ele deu pro podcast da 451. Ele fala assim: pra mim não é regionalista, porque pra mim a Bahia é o centro. Vida, claro, exatamente. Então eu não tô todo lugar na margem que as pessoas estão são o centro. Exatamente. E o Graciliano fez isso, também questionou isso, e me lembrou outra autora da geração de 30, que foi a Raquel de Queiroz, que ela escreveu o 15, né, que é sobre a grande seca que teve em 1915, que acho que pode ser considerado um romance histórico. Ela conta uma coisa que eu nunca imaginava que tinha existido no Brasil, assim, pra ver como a gente sabe pouco da nossa própria história, né? As pessoas, a seca estava expulsando tanto as pessoas das suas terras que nos centros urbanos, assim, no Nordeste principalmente, e também ali mais no norte de Minas, começaram a ser criados campos de refugiados. Tinham campos de refugiados ali, então, tipo, no 15 ela conta de famílias que foram pra esses campos, e aí tinha uma família que era dona de terras, mas que não era uma família rica, assim, mas que tinha sua terra, sua fazendinha, uma das filhas era professora, e tem até uma história de amor, assim, ali, mas que ela vai nesses campos pra fazer trabalho voluntário e tal, e é uma coisa, assim, que eu nunca imaginei, assim, tipo... A gente sabe, chega tanto pra gente histórias de campos de refugiados em outros lugares do planeta, e a gente não sabe que isso rolou aqui por causa da seca e do não acesso à terra, né? Que década é isso? Foi em 1915 essa grande seca.
que é o que ela conta no O 15, né? O nome do livro por causa disso. E aí eles resgatam muito ali na década de 30. O Graciliano Ramos faz isso, o Guimarães Rosa também. Eu até pensei em falar do Sagarana hoje, mas daí... Mas que Achei doido, a mais gente difícil, assim. não combinou assim, né, de falar, e acho que tem a ver, assim, né? Tem muita Eu não tinha relação. pensado nisso. Eu ia falar uma coisa que eu esqueci. Mas enfim, continue. Então. Não, e que assim, eu acho que depois quando eu li o Torturado, assim, principalmente, eu comecei a pensar muito sobre isso, sobre a questão da terra nunca ter sido resolvida no Brasil, assim, e, tipo, quando o Brasil virou república, existia um plano de reforma agrária que não foi colocado em prática, sabe? Lá, até hoje não foi. A gente já passou por governo de esquerda, por governo de direita, por essa merda que tá aí, e que óbvio que não tem interesse nenhum em resolver, mas a gente já passou por governos que tinham interesse em resolver e não conseguiram porque as elites econômicas impedem que isso aconteça, né? E daí é por isso que a seca vai ser cada vez pior com as questões climáticas de hoje, que só vão piorar, e as pessoas vão ter que ir se refugiando em outros lugares, e a gente vira um grande país de retirantes, assim, né? No livro, assim, no Vidas Secas, eles encontram, né, uma fazenda abandonada e eles resolvem ficar ali, né, pra ter abrigo e tal. Mas não tem nada, assim, né? Eles comem, na viagem eles comem papagaio. Coitada, assim, a Vitória, ela fica toda mal que eles comem papagaio. E aí, é isso, assim, né? Tipo, tem esse movimento, mas tem muito a ver também com o fato dessas terras serem produtivas, né? Não serem de interesse de ninguém, né? Então, tem isso, assim. É muito foda, né? Eu lembrei também quando a gente foi no MASP, na loja MASP, lá em São Paulo, que tem aquele quadro Os Retirantes do Portinari, né? Portinari. Que é o que ela levou pra casa, que ela queria, né? Vou levar você. Gostei desse, vou levar. Na minha sala. Na minha Vai ficar sala ótimo cabe. na minha sala de jantar. Vai ser mais irônico. Imagina! Que me deu prato fome. Cara, tu já tá olhando Já que aqui. tu trouxe esse assunto. Ai, meu Deus, A gente tem uma denúncia. Ai, gente, chegou esse momento que a gente vai ter que falar do prato fome, né, cara? Tá aí o que vocês vão receber em casa. É o sorteio do Passasse essa semana. Quem disser a melhor frase para substituir a palavra fome que está no prato que Caroline Passos teve a Conta a história, pachorra Carol. de comprar. Conta o que Eu tu vou ter que cometeu. contar, eu vou ter que contar. Deixa ela Eu se estava defender. um dia eu estava muito atordoada, e fui encontrar Só uma podia. amiga no supermercado. E Torta, Pra ver ela como estava tava torta torta e arada. era de manhã, bem de manhã. Era cedo, assim. Eu fui encontrar uma amiga no mercado, pelo amor de Ah, Deus. no café que tem no mercado. Eu não quis ir no shopping, eu achei que eu Ela melhor. ia fazer alguma coisa lá e tal, e eu fui encontrar com ela. E Não aí, era eu. esse supermercado, assim, eu não vou fazer merchan, porque sempre quis ser influência desse mercado e nunca ninguém me procurou, então não vou Nem falar. começa com A. Não vou falar. E aí, Pode pagar em vinhos. e aí, eu sempre gosto dessa seção casa que tem nesse supermercado. E eu fui lá e eu tava assim, gente, assim, ó, eu tinha semana, assim, ó, uma semana horrível. Eu tava assim, eu não tinha dormido direito, eu não tava bem. Aí eu pensei, eu preciso de uns pratinhos de sobremesa, Bonitinhos. né? Bonitinhos. Olhei uns pratinhos, tinha assim uma bordinha vermelha, né? Ah, bonitinho. Só tinha duas opções, tá? Tinha um azul, que Escrito era... amor. Não tinha escrito nada. Mas era feio, porque eram umas flores assim feias. E tinha esse com a bordinha assim, vermelha. E tinha um coração. E eu gosto muito de coração, quem me conhece sabe. Aí eu olhei e falei assim, gente, que bonitinho e tal. Peguei 4 pratos. Comprei o prato, fui lá, encontrei minha amiga, tomei café com ela e tal. Não mostrou pra amigos pratos. Não mostrei pra ninguém, eu nem pensei. Que ela podia ter dado real ali, amiga. Gente, né? Já mas ia lá assim, e falar, "Ai, me arrependi." não, assim, Troca. na hora não me deu dúvida de nada no momento, não me deu dúvida. Pareceu tudo normal. Cheguei em casa, Fui lavar fui os lavar o pratos. prato, tirei as etiquetas, quando eu olho, tá escrito fome no prato com coração. Aí eu fiquei naquele momento de impasse. O quão errado é isso? Um prato escrito fome com coração. O quão fora da noção que é isso. O que eu fiz, mandei uma foto pro meu amigo que mais... que eu achei que não ia me condenar, mas no fim me condenou, que é o Nestor Júnior, que tá Não. aqui sentado à minha direita.
E Que aí tem eu um falei, humor meio peculiar, poderia dizer não, tudo bem, imagina. não, ele achou horrível. Aí eu vi, eu Sim, caí em eu mim. achei horrível. Eu caí em mim, assim, que eu tinha feito uma coisa muito. Saí dele e falei assim, devolve. Só que eu já tinha tirado as etiquetas, já tinha lavado. Eu falei, agora vai ficar nesse prato, né? Aí tá, o que eu fiz? Mostrei pra Stephanie Ciola e pra Karine Wenzel, que são duas amigas minhas aqui, né? Uma tá na minha esquerda aqui. O que tu E- falou? Falei, pelo amor de Deus! Não, foi horrível. Eu achei assim. Tava louca? Eu Você achei que eu ia louca? perder Eu fui os mais amigos. sutil, eu fui mais sutil. Fiquei Falei, é um indignada. pouco errado isso, né? Eu achei que eu ia perder os amigos. Aí tá, daí o que aconteceu foi que eu comprei uma caneta que escreve em cerâmica, mas eu ainda não sei o que fazer com esses pratos. Acho que hoje é o dia, hein? Eu Vamos já fazer dei alguma coisa ideia, hoje. que é pegar o F, transformar num H e virar homem. Não. E o coração. Não, eu acho que botar um acabou em A cima ou uma fome. fome riscadinha. Eu já dei ideia também de botar assim, você tem fome de quê? Isso. Ó, interessante. parceiro, você que tem aí uma sugestão aí pra que fazer com esse prato da fome, Vai ganhar um pratinho. eu já acho que essa história, ela ficou tão boa que eu vejo meus netos falando Com dessa esse história. prato, E com esse rindo. Leiloando esse prato. Aqui os rindo. pratos da avó. Olha a minha avó, Carol. que louca. A minha avó, que louca a minha avó. Comprou esse prato. She's so crazy. Ai, ela é tão louca. Ela é tão louquinha. Eu Ai, tinha meu 30 e Deus. pouco, já tava, ó. Dois Ai, que pneu louca das ideias. ela. Vamos voltar pra pauta. Essa história é maravilhosa, sério, é muito boa. Ai, gente, desculpa, pessoal. Se vocês me cancelarem, o problema é de vocês. Não, ela já se cancelou, não precisa cancelar. Eu já tô triste com essa história, mas tudo bem. Já tem anos. Um ano, Não, pelo menos. Foi na pandemia, ninguém tava bem na pandemia. Mas todo mundo tava passando fome. E ela vai lá e compra um prato. Mas eu mas não vi que tava escrito foi um fome, momento de fraqueza. gente. Foi. Eu não vi que tava escrito fome. Você acha que se eu tivesse visto... Eu não vi, gente. Não, tu viu, mas acho que tu não pensou que Ah, era tu uma pensou coisa... o coração, a bordinha vermelha, né? Tu só pegou Fome e nisso. coração. Se algum designer estiver ouvindo a gente, Quem puder... Coração. Não, que puder explicar O qual conceito. talvez jeito. tenha sido a intenção. O conceito. E quem aprovou e quantas aprovações passaram nesse prato, fico pensando. É. Porque não é uma pessoa E a só Caroline que- comprou Porcelana Schmidt. É porcelana Schmidt? Não é? Ai, eu não sei agora. A gente já olhou no verso, não É. era? Aham. Não lembro se Devia era ter porcelana falado Schmidt. na porcelana Schmidt. Aí tira o Ah, nome mas da porcelana Schmidt, se quiser mandar uns Umas porcelana recebidos. Schmidt. Ai, porcelana Schmidt, eu vou te dizer que eu gosto de vocês, tá? Mas assim, aconteceu isso. E eu me E sinto eu- lesada. Tô chateada que eu comprei esse prato. Então, se quiserem me mandar uma coisa Mas agora assim, uma já cara virou mais assim, eu já tô cara de pau. artesanal. Já Eu virou um venho meme, aqui, já virou um eu meme. faço É. questão de pôr o prato fome na mesa, assim, porque é isso. E contar essa história que é maravilhosa, né? Embora seja Um horrível. pouco errada. Ai, Mas acho que não é gente. motivo pra cancelamento. Porque Não, você já normalmente- entendeu que tá Não, errado. não é. E normalmente eu não faço isso, né? É. Eu tô aqui do lado de duas pessoas que me conhecem muito bem. Tem que, Não, não. tem que chamar a gente pra quando for passear nas Mas, lojas. gente, Eu vocês acham quero que eu fui conhecer a sessão casa. com o propósito de comprar? Eu cheguei lá e vi o prato e comprei. Vocês acham que eu ia... que isso é uma compra que eu vou ter dúvida? Quantas vezes que eu pergunto coisas que eu vou comprar pra vocês? Nunca. Devia É ter verdade. tido dúvida. Nunca, gente. Tá mandando foto e vestido de veludo faz um dia inteiro. Você pergunta Mas quem pra que gente. escolhe... assim. Eu escolhi sozinho o que eu queria. Ah, é? É. Temos uma Então, surpresa. tá dentro do... Depois manda Eu imagem. pergunto. Não, acho que não. Pra comprar coisas, acho que não. Ai, gente, Pergunta o que de outras passaceiro coisas que tem não a ver se com isso, compram. né? Então tá. Desculpa, Vamos passaceiro. parar. Ah, gera fome, era o tema, vida seca. É, nós estava- estamos falando de fome. Ai, É bom que gente. já dá uma mudada de assunto, que o livro que eu vou falar não fala disso exatamente. Vai Sim. falar de outras Mas coisas. deu uma leveza, não tão leve, Deu uma leveza. trouxe uma leveza. Oh, também é legal que o livro que eu vou falar também foi adaptado pro cinema. Qual é mesmo? Olha, Macunaíma? acho que já Ah, podemos mudar o nome maravilhoso desse Clássicos adaptados para o cinema. Mas a gente não vive das secas. Ah, é verdade. Mas enfim, eu tive bastante dificuldade para escolher o livro para falar, porque a gente queria falar de livros que a gente não falou ainda, e eu já tinha falado de todos os clássicos que eu O amo muito. celularzão. Eu comprei um novo, Olha o tamanho da tela. Meu Deus, parece celular chique, Nem né? cabe no Um bolso. tablet. Meu Deus, quantas câmeras. Muitas. Pra quê? Por quê? Porque eu sou muito fotógrafa. 12 buracos na capinha do negócio. E pra achar uma capinha pra essa bosta. Ai, socorro, gente. Ai, meu Deus, eu tivesse... Qual é quem tem aquela fobia de buraco, como chama?
Tem pessoas que têm fobias de buraquinho, elas não conseguem ter esse celular, porque tem são mais muitos, na são frente, muitos né? buracos. Muitos buracos, eu adoro. Vamos procurei o que é a síndrome do buraco, a coisa do buraco. Fobia de buraco. Ó, e esses dois querem me dar conselho de comprar pato fome. E são essas Tripofobia. pessoas que me Tripofobia. julgam. Tripofobia. Tripofobia? Não sabia. Mas se alguém me chegar assim no celular. Oi, você tem tripofobia? Por acaso você tem tripofobia? Olha. Para! Deixa eu... Daí o que eu fiz? Eu tava achando muito difícil escolher um livro pra falar hoje. Aí eu peguei um que eu tinha um trabalho da faculdade pronto. Minhas pesquisas, né, Carol? Um artigo. Minhas pesquisas, uma resenha. Um Uma artigo resenha. acadêmico. Eu tinha pronta sobre o Macunaíma, do Mário de Andrade. Que eu gosto muito de verdade desse livro, não é só porque eu tinha trabalho pronto. E eu acho que acho que eu só tinha falado dele um pouquinho naquele episódio que a gente fez sobre o Maier Filho, Tá, que a mas gente a falou do ideia não era a modernismo, né? gente falar de autor que nunca foi falado aqui. Tu Mas tá eu nunca falei do Machadão. Mário. Não, gata, é do Mário de Andrade. Machadão. Ah, é louca. Então, Machadão ignorem. já falei. Essa pessoa comprou um prato fome. É, Machadão já falei. Lá o Dom Casmurro eu gosto muito, é o meu preferido dele. É porque eu li aqui no roteiro, me enganei. Desculpa. mas eu já pulei pro segundo parágrafo, entende? Ah, tá, entendi. Enfim, o Macunaíma do Mário de Andrade, eu gosto muito desse livro porque eu acho que ele tem uma questão de realismo mágico, assim, também, né, que eu... Não sei se sabem, eu sou muito fã de Gabriel Garcia Marques. Ah, mentira. Check. Sério? Citou no Eu já tinha episódio. falado. Só citou no episódio. Ah, mentira. E assim, bom, ele escreveu esse livro em muitas outras obras. O Mário de Andrade era um modernista. Ele se dizia folclorista e essa obra ela é considerada indigenista também, né? Por falar da questão indígena. Ele, assim, o Mário é um cara muito interessante. Ele percorreu a região norte do Brasil, conhecendo muitas lendas indígenas. Que eu até uma vez escutei, acho que foi o Ailton Krenak falando que o que a gente chama de lenda indígena pra eles é só a história Lenda. da vida deles, né? É só Histórias né? da minha São só avó. histórias, né? Mas enfim, e ele coletou muitas dessas histórias, e uma das histórias que ele escutou foi a do Macunaíma, que é como se pronuncia, eu não sei de qual etnia é, e também a do Muiraquitã, que é essa pedra, uma pedra preciosa, assim, que representa muito o amor, fertilidade, várias coisas, e que é muito presente nesse livro, né? Então, contando um pouquinho da história do livro, o Macunaíma nasce no norte do Brasil, né? Ele... Daí tem várias... Ele tem 2 irmãos, é de uma família indígena, mas ele é um homem negro. E ele é chamado do herói sem nenhum caráter, então ele tem toda aquela coisa de ser o malandro, o mentiroso, o não sei o quê. Então já tem carregado aquele estereótipo ali que a gente tem que, né, ler assim com bastante senso crítico. Ele se apaixona por várias mulheres, mas por uma delas, e ela morre, e o que fica, né, dessa história dela com ele e tal, é o Muiraquitã, que é essa pedra, que é roubada e levada pro sul, desce, né? Então ele e os irmãos vão pra São Paulo atrás dessa pedra. O que eu acho o primeiro aspecto muito interessante. Essa viagem ela é toda fantástica, assim, é muito, muito louco o jeito como ele escreve. Demora, eu não sei, né, as pessoas estão nos ouvindo também, mas eu demorei muito pra conseguir entrar no livro, porque o jeito que ele escreve é muito diferente, assim, né? Porque se aproxima muito da oralidade, e não é da minha oralidade, é daquela oralidade. Sim. Então, tipo, o que funcionou pra mim quando eu tava lendo foi ler em voz alta. Eu tive que, tipo, vou ter que parar aqui, vou ter que ler em voz alta até eu entender a história que ele tá contando. Daí eu consegui entrar, assim, nessa história. E também é muito interessante que quando o Macunaíma tá indo pra São Paulo, quando ele chega, ele embranquece. Ele se torna uma pessoa branca. No filme isso é muito, né, porque quem faz o Macunaíma negro é o Grande Otelo. E quem faz ele branco é o Paulo José. Então, né, apenas pessoas perfeitas, sem nenhum defeito, assim. E aí, assim, aí tem várias lendas que vão entrando nessa história. Tem o gigante, tem... E é muito massa como ele descreve, porque assim, como ele tá contando coisas que ele nunca viu, né, e é o Macunaíma contando a história, ele vai descrevendo as coisas do modo como elas significam pra ele. Então, por exemplo, ele nunca tinha visto um elevador. E ele quer contar o que é um elevador. E aí ele adapta a coisas que ele conhece, né, o automóvel e tal. E ele também vai percebendo muito como que as pessoas em São Paulo se comportam, né? Que também é muito interessante, que ele vai falando, assim. Até separei um trecho em que fala disso.
Porra, Carol, eu tirei daqui o ano em que o livro foi lançado, mas é 30 e poucos, 28? né? 28. 28? E só Macunaíma é Tupi-Guarani e significa o grande mal. Isso. Tupi-Guarani? Achava que era outra etnia. Enfim. Aí, assim, o livro todo tem aquela questão dessa questão da linguagem, assim, que foi sobre isso que eu fiz essa resenha na faculdade, assim, sobre como a linguagem é quase com personagem, assim, ali, tipo, ela é muito presente mesmo, ela precisa ter aquela linguagem para aquela história ser contada. E tem um capítulo só que é uma exceção, em que ele usa a chamada língua culta pra contar. Que é quando ele escreve uma carta para as Icamiabas, que são as mulheres lá da terra dele, pra contar como é que tá a vida deles em São Paulo, né? E aí, o Mário de Andrade é genial, porque ali você percebe toda a crítica que ele quer fazer à elite intelectual de São Paulo, assim, né? Que ele era parte, né? Diga-se de passagem. E então, bom, é uma carta que ele escreve para as Icamiabas e tal, e ele quer mostrar, ele quer dizer para elas que ele tá super inserido ali, que ele já é quase um nativo de São Paulo, assim. E aí, o que ele faz? Eu até lembrei daquilo que você falou do Fabiano. Ele quer imitar aquilo que ele julgaria que os homens cultos de São Paulo fariam ao escrever uma carta. E as coisas saem muito fora de tom, obviamente, assim, né? Mas aí ele começa contando, assim, ele usa até latim, francês, sabe? Termos Talvez assim. fosse mais comum naquela época até. E assim, era o que a elite fazia, né? Assim, porque a elite queria muito, que ainda é assim, é muito se distanciar da língua que o povo fala. É só ver o juridiquês, né, gente? É feito pra dizer que tem uma linguagem superior, assim. E aí tem um trecho que ele sugere até, assim, pra elas, ele tá lá descrevendo tudo. Ele sugere que tem que mudar o nome lá da terra deles, né? Daí ele escreve assim, ó. Muito nos facilitará o modus in rebus quando for do nosso retorno ao Império do Mato Virgem, cujo esse nome, aliás, proporíamos se mudasse para Império da Mata Virgem, mais condizente com a lição dos clássicos. E aí ele vai falando, aí depois, lá pelas tantas, assim, ele revela o motivo dele usar essa escrita tão rebuscada, né? Daí ele diz assim para elas: mas cair-nos-iam as faces se ocultáramos no silêncio uma curiosidade original desse povo. Ora sabereis que a sua riqueza de expressão intelectual é tão prodigiosa que falam numa língua e escrevem noutra. E eu achei isso genial, assim, porque é exatamente isso, né? Tipo, e é isso que a literatura faz também, de maneira geral, né? A gente raramente lê algo que tem a oralidade, eu gosto muito disso. Eu acho que é isso que eu vou pesquisar na literatura, assim, a oralidade, porque eu gosto demais, assim. E, bom, além dele trazer todos esses elementos do fantástico, do folclore, né? E de lendas indígenas e tudo mais, que era algo que ninguém fazia, né? Porque o que tinha na língua portuguesa, na literatura de língua portuguesa até então, era uma coisa assim de homens brancos que nunca tiveram contato nenhum com tribos indígenas, com etnias, tentando romantizar histórias, como em Iracema, por exemplo, né, do José de Alencar e tal. E sempre o homem branco aparecendo como salvador daquelas pessoas, como se elas precisassem ser salvas. Elas não precisam, elas só precisam viver em paz, né? Até hoje. E no Macunaíma isso não acontece. Ele sai de lá, ele vai atrás do Muraquitã, ele volta e segue o baile, né? Várias coisas acontecem no caminho, coisas muito fantásticas, lindas e que o filme não conseguiu tão bem transpor, porque era impossível mesmo, assim. Por falta de recurso técnico e tudo mais, mas o filme é bem bom também, assim. E eu gosto porque o Mário de Andrade, ele meio que chocou a galera, assim, né? Quando a galera leu Macunaíma. Primeiro, teve gente que quis tratar que era uma literatura menor, por ele trazer tanto essa questão da oralidade, e tá falando um tema menor. Tá falando de índio, né? Depois as pessoas entenderam a importância daquilo pra literatura nacional, mas a elite intelectual ficou meio puta, porque ele tava cutucando a galera, assim, né? E ele mesmo declarou depois que o Macunaíma representa uma revolta contra a inteligência nacional, assim, quanto que era chamada elite intelectual brasileira até aquele momento, assim. E aí uma coisa muito curiosa quando eu tava pesquisando, porque esse negócio da mudança de cor do Macunaíma, assim, né? Eu tava ouvindo um podcast, aquele Angu de Grilo, que é da Flávia Oliveira e da Isabela. Elas fizeram um episódio sobre o modernismo. E elas falam muito, assim, né, das coisas questionáveis no modernismo, e elas falam no Mário de Andrade, e eu acho, assim, que ele é o principal expoente, eu gosto mesmo desse livro de verdade, apesar de a gente ter que, né, analisar criticamente.
Mas elas mencionam um livro de um autor chamado Oswaldo de Camargo, que escreveu um livro chamado Negro Drama, ao redor da cor duvidosa de Mário de Andrade. Porque o Mário de Andrade se descrevia como uma pessoa de cor duvidosa. Nas fotos, a gente consegue ver assim, que ele tem um fenótipo de um homem negro, mestiço, enfim, né, de uma pessoa de descendência negra. Mas ele nunca se declarou como um homem negro. Mas também nunca se declarou como um homem branco. E nesse livro, o Oswaldo de Camargo conta de episódios em que o Mário de Andrade sofreu racismo. Que ele foi... porque esse mulato, não sei o que lá. Principalmente, né, querendo minimizar a obra dele e tal. Então... fiquei bem impressionada com isso. Fiquei pensando quando ele fez isso com o Macunaíma, tipo, querendo dizer que, olha, pra você ter espaço aqui nesse lugar, você tem que ser branco. E também tem uma frase que eu achei muito impactante dele, que é: o sucesso embranquece. E a gente vê isso hoje em dia, assim, né, com muitas figuras públicas. Eu lembro que tem uma questão bem polêmica relacionada a isso com o Ronaldo, jogador de futebol. Com o Neymar. Com o Neymar também. Eles mesmos não se verem como homens negros e de, às vezes, as pessoas se assustarem quando dizem que eles são os homens... Não, eles Teve não um são. episódio quando os americanos descobriram que a Beyoncé era negra. Isso, a gente já a gente falou falou sobre disso. Aquele vídeo maravilhoso, né? Então, com o Mário de Andrade também teve isso, assim, né? De se discutir a cor dele, assim. Com o Marighella aconteceu isso também, né? Então, quando a pessoa vira um grande expoente, assim, ela embranquece, né? Então, e aí depois E também, historicamente, não se menciona isso. Né? Não. Tanto que vários autores vai descobrindo que, meu Deus, essa pessoa era negra. O Machado de Assis, né? Eu tenho um livro do Machado de Assis lá em casa da época da escola, em que a ilustração ali, ele é branco. Ele é branco. Ele é um homem branco. Ou é uma coisa meio preto e branco, mas bem clareado, assim, né? Isso. Então tu não consegue dizer que ele é negro ou não. Com o Mário Assis. E isso nunca não é mencionado. Tipo, não precisa. É uma informação que não precisa colocar aqui. Vamos deixar. Agora, mas só que assim, pensa se ele fosse um descendente de italianos. Ia estar ali, descendente italiano, Isso, Mário de Andrade, papapá, né? E não, né? É só uma coisa que fica... nem é mencionada mesmo, fica nem nas entrelinhas, né? Eu tive aula com um escritor lá de Blumenau chamado José Induença Martins, que ele fala justamente isso, assim, sobre o embranquecimento das obras, né? E ele falava também desse caso do Machado de Assis, né? E eu lembro que na época a gente fez, assim, a gente fez a disciplina toda, era sobre literatura afro-brasileira, e aí a gente tinha que escrever contos, né, sobre isso, e o exercício era justamente esse, depois debater, assim. Foi muito legal, assim. Eu não sei se ele tá em Blumenau ainda, ou se ele dá aula, mas ele ele tinha muitos textos muito interessantes sobre isso, sabe, sobre esse assunto. É muito louco, né? O Macunaíma, assim, uma outra interpretação também que eu vejo para essa questão, né, dele chegar e ficar branco e tal, seria um pouco dele precisar perder essas características culturais dele, né, quando ele muda essa forma de falar, por exemplo, para se encaixar e ser aceito naquele lugar, né, e não só para ser aceito lá, mas às vezes a pessoa, porque ele também tem uma coisa meio egocêntrica, ou como falar, qual é a palavra? Se acha melhor do que aquelas pessoas, como falar isso mesmo? Narcisista? Não é essa palavra. Arrogante. Arrogante. Uma arrogância. Eu agora conheço isso, então eu sou melhor do que vocês. Então, mudem isso. Então é meio que... Talvez as pessoas que precisem se adaptar a esse lugar, a esse centro, que voltando né, ao Brasil central e não regional, você perde muita coisa, né? Você tem que deixar muita coisa para trás, que é muito importante, que é o que você é, o seu centro, né? Então também pode ser visto um pouco por esse lugar, assim, né? De perder o que você tinha e você vira outra pessoa, não para ser aceito, mas porque aquele lugar faz isso contigo também, né? Porque né, nem é, às vezes, consciente, né, o que a pessoa faz, sim. né? Mas acaba mas fazendo. tipo isso, eu não vou fazer uma literatura sobre isso porque não vai fazer sentido para São Paulo, né? Hoje em dia a gente, né, talvez consiga um pouco mais de pluralidade, mas a gente ainda enfrenta muito esse problema do que é regional e do que é brasileiro, né? Pelo amor de Deus. Do que é centro, assim. E tem muitos memes que falam disso. Arte brasileira, Minas, São Paulo e Rio. O resto não. O resto não conta, É Enfim, muito...
complexos. E assim, da pessoa também. Isso é muito triste, né? Porque aí o autor pode achar que ele tem que ir lá pra São Paulo pra poder publicar, né? O artista plástico tem que ir pra lá pra poder publicar. Como aconteceu durante muito tempo, né? E aí limita muito, porque quem é que pode? Não é todo mundo que pode, né? E quando a gente falou quando eu tava pesquisando ali do modernismo, eu pensei nisso também. Que falava ali da semana. Porque a semana de 22 inaugurou a arte moderna no Brasil. O Lima Barreto já tava fazendo antes, mas era um homem negro, né? Da periferia. O Pixinguinha também já tava fazendo isso antes, mas também era um homem negro da música. Então, assim, aí. Não, mas foi em São Paulo, uma elite intelectual branca que fez. Agora começou. Mas sabe? é que, assim... Teve a chancela. Os daí, movimentos, carimbo. eles têm que ter, sabe? Não é que tem que ter, mas assim, não é... pensando assim num mundo antes de internet, antes de simbolicamente precisa coisas, desse momento. é difícil reunir, né, um marco de quando começa, né? Tem essa questão cronológica e tal. A gente eu tive aula de arte com a Camila Nunes semana passada, a gente tava falando sobre isso na arte, né? E a questão era sobre como que a arte contemporânea virou arte, que momento, né, que virou. E aí a discussão foi tanto assim que, anos 60 é o marco, né? Mas aí, na aula, a gente foi lembrando de outras pessoas que já estavam fazendo. Mas é aquela coisa, né? Tem essa questão de onde que tá surgindo, né? Quando que tá surgindo. E até mesmo a exclusão, por exemplo, os modernistas, né? Dentro do próprio modernismo, eles também torciam o nariz para algumas pessoas que já estavam fazendo modernismo, porque não tava ali no clubinho deles. E acontece isso, né, em várias áreas, né, da arte também. Então, mas acho que é bem interessante isso do fato dos modernistas eles terem feito isso. Tanto que na outra vez que a gente falou com a Camila, a gente tinha preparado, né, pra falar sobre isso. Só que a gente acabou não falando porque... E eu não lembro se tinha Ai, gente, meu Deus, olha, velha. Esqueci o nome do escritor, que ele foi convidado para comemorar e quando completou, não sei se 20 anos e tal, e ele falou assim, se isso aí durar, vocês me chamam depois, sabe, pra falar sobre isso, sabe? Eu tô cansado de falar disso. O Mário de Andrade, quando ele foi nos 20 anos da semana e nos 40, ele fez discursos criticando a Semana de Arte Moderna. Falando do quanto excluiu artistas e tal, uns discursos bem críticos, assim, bem interessante, assim, de ler, né? Eu li ali na aula e achei bem legal, assim, né? Ele ter feito essa autocrítica, assim, né? Do que, tipo... E será que precisa, assim, ter um marco, sabe? Até nesse contexto, assim, né? Será que precisa mesmo ter um evento que marque tal coisa, Foi o né? Manuel de Barros que falou, se quiser, depois me chama. Que tem essa Se der coisa certo simbólica do lugar que acontece. É. Né? E daí a mídia também cria muito total. isso, Também né? quando as Muito coisas- construído para ser um material, assim, de... Não, tanto que o Estadão Pra publicou repercutir. agora, né, no centenário da semana, uma matéria que era tipo Semana de Arte, evento que inaugurou a arte nacional completa 100 anos. Depois eles mudaram o título, sabe? Porque, Mas tipo, também, gente, pelo amor de gente, Deus, vamos- sabe? O jornalismo cultural, ele tá assim, definhando, assim, as pessoas não têm mais memória. Elas não têm memória, é muito louco. Até na conversa que eu tive com o Alexandre Matias foi isso, assim. Não existe mais, assim, por exemplo, os jornalistas que estão se formando para falar sobre isso, né? Estudando para falar. Não, claro, assim, não que eu acho que a cultura tem que ser uma coisa elitista e tal, de estudo, mas quando tu vai escrever, né, no jornal. aí me tem parece que uma coisa ter. mais de escolha errada de título mesmo, porque eu acho que a ideia era falar sobre essas pessoas estão falando de um Brasil mais plural, trazendo isso para dentro, né? Pela primeira vez não estão olhando para a Europa e fazendo alguma O que coisa. eles Acho que a queriam- ideia era isso. O que a matéria dizia, que Mas era bem daí- interessante, inclusive, Aí era o título de péssimo. trabalhos como o do Mário de Andrade, que era assim, que já não tentava mais copiar Isso. os europeus. O cara, né, tipo o que o Mário de Andrade fez com o Macunaíma. Ele buscou uma essência do que seria a literatura brasileira e a história brasileira e os personagens que deveriam fazer parte da literatura brasileira ser contados, né? O que acontecia antes, mas bem antes, porque muita gente já fazia isso. claro. Mas, né, eu não vou falar mal do Machado de Assis jamais. De quem eu falo mal. José de Alencar eu gosto Mas de é falar que era mal. uma forma de se fazer daquele período também, né? E porque, Então, assim, e não pra- e existia talvez- uma E as referência elites viviam com o que vinha de viajando. lá.
viviam estudando fora. O Então, elas centro tinham era essa- a França, tinha né? essas vivências, Então os né? caras tinham que. Pô, pra eu produzir aqui, eu tenho que conseguir escrever igual os franceses. Uhum. O que o Coisa fazia lá, esse nome dele? Acabei de falar? José de Alencar. José de Alencar fazia era isso ali, né, no início do romantismo. Era muito copiar o que vinha da Europa e ok, porque também não existia outra referência aqui. Em Portugal também se copiava o que era feito na França. Então era uma questão de referência. Então por isso que eu acho muito interessante também o que o Mário de Andrade fez. Apesar, né, das críticas de criar personagens assim que, né, tipo, pô, a frase mais célebre do Macunaíma é ai que preguiça. Uhum. Né? Ele já bota ali o indígena como uma pessoa preguiçosa, o homem negro como uma pessoa preguiçosa e tal. Mas ele buscou e ele pesquisou de verdade, né? Ele pesquisou muito. E outra coisa muito interessante é que o Mário de Andrade que impulsionou a escrita da Ruth Guimarães. Eu já falei dela, agora não vou lembrar o nome do livro. Que ela também, assim, eu vejo muito do... Que o Itamar Vieira Júnior também, ele foi muito nela, assim. Que ela fez também uma literatura regional que ela chamava de afro-caipira. Que era botar, né, era regionalista, mas com as pessoas negras como protagonistas, assim. E o Mário de Andrade foi quem impulsionou muito ela, com as pesquisas dele, deu acesso total, trabalhou com ela, assim. Então, pô, muito legal, né, o cara incentivar, assim, a buscar mesmo essa cultura nacional. Eu acho que foi isso que o Estadão quis dizer. Uhum, mas é isso, mas a escolha do título Foi foi uma totalmente boa- equivocada. Mas depende muito. Não tô defendendo, nunca, porque assim, a pessoa tem que ter noção de não Não, criar esse tipo de coisa, né? não, assim, gente, eu não sou uma pessoa, assim, muito, assim, Fala mal, pessimista Carol, fala do mal. jornalismo cultural, mas tem muita coisa pouco aprofundada, assim. Sim. A gente vai ver, assim, por exemplo, algumas matérias, assim, e as pessoas não vão atrás mais de Sim, pesquisar, mas aí a gente assim. e vai entrar numa outra coisa É, complexa não, que já é tem a 1 hora e valorização da meia já esse profissão. episódio. É. Ó, muitos... o livro da Ruth Guimarães que a gente falou é o Água Funda. Água Funda, maravilhoso. Eu amo a Rutinha. Gente, já tem Deu. 1h30 esse episódio. A gente já falou até de prato aqui nesse episódio, tá? Ai, o que tem? Vamos terminar com o... E a gente tem um momento muito bonito agora pra Bonito. vocês. Você que ficou até aqui, escutou tudo isso, agora é um Tudo momento isso. muito bonito. O tempo é o maior tesouro de que um homem pode dispor. Embora inconsumível, o tempo é o nosso melhor alimento. Sem medida que o conheça, o tempo é, contudo, nosso bem de maior grandeza. Não tem começo, não tem fim. Rico não é o homem que coleciona e se pesa num amontoado de moedas, nem aquele devasso que se estende mãos e braços em terras largas. Rico só é o homem que aprendeu piedoso e humilde a conviver com o tempo, aproximando-se dele com ternura, não se rebelando contra o seu curso, brindando antes com sabedoria para receber dele os favores e não sua ira. O equilíbrio da vida está essencialmente nesse bem supremo. E quem souber com acerto a quantidade devagar ou de espera que se deve pôr nas coisas, não corre nunca o risco, ao buscar por elas, de defrontar-se com o que não é, pois só a justa medida do tempo dá a justa natureza das coisas. Meu Deus, né? Esse foi um trecho de Lavoura Caica. Se eu escrevesse isso, eu Siga o também não ia escrever Pós-Fácil mais nada na minha vida. nas redes sociais, @pós-fácil. Podcast. Posso fazer podcast? Podcast. Errei. Eu queria dizer que a gente vai ter um sorteio, depois desse episódio, de um livro do Mário de Andrade.
Chique. Olha só, a gente E também. de um celular com 3 Mas dessa vez a gente vai fazer o sorteio. A Stephanie e eu juntas, porque eu sou muito atrapalhada pra fazer sorteio. E pra gente entreter e vamos fazer uma live ao mesmo tempo. A gente vai falar sobre alguma coisa. Meu Deus do céu, Caroline. Olha Sim. a ideia. Sim, vai ter. Porque da última vez eu sorteei, meu namorado ganhou e eu fui acusada. Faltou os... Como chama aqui? Os Os auditores. auditores. Não, o auditor disse que valia, que era a Stephanie Eu Cerola. auditei. Eu falei Eles que ele passam era domingo que vem o post-parceiro sorteio, antes da... na Calma. próxima gravação. Isso. Então tá, gente. Acabou esse episódio, acabou. Chega! Sigam o Pós-Fácil Podcast nas redes sociais. A gente tem Twitter, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook. É. A gente também assinem a nossa newsletter, que a gente vai colocar as fotos que a gente falou aqui, né? Menos a foto que é o Do prato. spoiler. A foto do prato. A foto do prato vai estar lá. E mande a sua sugestão de frase ou de tema que eu possa escrever Isso. naquele prato. Boa. Então é isso. Um beijo e até mais. Ah, e o último episódio. Esse é o penúltimo episódio do Pós-Fácil da segunda temporada. É isso, Stephanie? Tem esse mais 2, né? Meu Deus, não falou nada. Mas ok. Obrigado, tchau. Beijo, Tchau. tchau.